vocês perguntarem, né? Se vocês quiserem já mandando as perguntas, podem colocar, mas a gente vai abrir no final, que é melhor, né, Gustavo? Para a gente responder as perguntas dos alunos, né? Verdade. Aí Então vamos concentra, fica começar? mais fácil. Vamos. Isso aí. Gente, o seguinte, eu vou trazer aqui 7 passos para a gente conseguir fazer uma pesquisa científica. Eu vou fazer algumas metáforas, algumas brincadeiras, para a gente poder entender a importância de se pensar cientificamente. A partir de agora, vocês são cientistas. Vocês precisam falar de um lugar diferente, né? É sempre importante a gente lembrar o lugar que a gente fala. Quando a gente está num ônibus e aconteceu alguma coisa com o ônibus, a gente se referencia ao motorista. O motorista, como é que vai ser? O que vai fazer? Vai vir outro ônibus? Ele tem um lugar ali de autoridade, né? E aí, a gente que está na academia, né? A gente que está praticando ciência ou tentando produzir ou aprender ciência, a gente tem um lugar de cientista, né? Então, eu preparei aqui 7 passos para a gente conseguir dar conta de produzir ciência, porque não é fácil, não é simples. Olha só, o primeiro passo, que eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Porque pedagogo adora um caminho pedagógico. Então, o primeiro passo desse caminho é a paciência e a organização. Por que paciência? Algumas das pessoas que fazem o semipresencial, o portfólio é em grupo, né? A gente tem aqui, agora, participando com a gente, a grande maioria do 100% online. Mas todo mundo já fez um trabalho em grupo e sabe que não é fácil. Mas mesmo quando a gente faz sozinho, o primeiro passo é ter paciência. Por quê? Eu costumo brincar com as meninas da pedagogia, que às vezes eu falo com elas assim, nossa, esses dias eu escrevi um artigo, mandei para a revista tal. Elas falam, Gustavo, eu nunca vou, eu para escrever uma página não consigo. Eu falo, mas vocês estão começando a treinar, ainda não são corredoras profissionais, eu também não sou. Mas quando a gente começa a correr, a caminhar, a gente não vai ser o melhor atleta, a gente vai aos poucos se adaptando. Então o primeiro passo é a paciência para se produzir ciência. Paciência e organização. O segundo passo é o seguinte, vou fazer outra metáfora para vocês tentarem entender. Fomos convidados para uma festa que a gente sempre sonhou em participar. Então é uma festa que as pessoas vão e a gente já ouviu falar como que é, mas a gente não sabe como que funciona. Então, eu consegui 5 convites para que a gente vá em outras 5 festas, para a gente entender como é que é essa festa, como é que dança, como é que come, com que roupa que eu vou, eu não sei ainda. Então, o segundo passo, eu vou pedir para que vocês frequentem 5 festas antes da gente ir para a nossa grande festa. O que são essas 5 festas? Vou pedir para que vocês leiam 5 artigos científicos antes de começar a pensar no seu tema. 5 artigos que não tenham a ver com o seu tema, mas 5 artigos que sejam referência básica do que é a sua área, né? Eu não sei se vocês puderem ir postando aqui para mim qual curso vocês são, porque aí às vezes eu posso fazer alguma referência a isso. Mas é primordial que antes que eu vá para a minha grande festa, eu entenda como me comportar, né? Eu entenda como que eu vou me comportar lá naquele lugar. Então é o seguinte, a gente tem 3 coisas que são diferentes. 3 coisas que são diferentes. Senso comum, informação, conhecimento científico. Beleza? Senso comum. Vou dar exemplos da pedagogia, tá? Porque foi a primeira pessoa que falou ali. Puxar a sardinha para pedagogia. Dona Maria virou para Dona Joana na fila da farmácia e falou assim, Dona Maria, eu gostava quando na escola a gente decorava a tabuada. Aí a escola era boa de verdade, a professora era brava. Aquele tempo a escola era boa de verdade. E aí a Dona Joana, é verdade, antigamente a gente tinha que resumir os livros, não era tudo tão fácil. Isso que era educação. Esse conhecimento que Dona Joana e Dona Maria têm é um conhecimento válido, mas é senso comum. É minha opinião, né? É opinião. Todo mundo tem opinião. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm essa mania de dizer, é minha opinião e pronto. É o que eu acho e pronto, acabou. Principalmente na internet, né?
principalmente na internet. E sabe por que isso acontece, Aline? Porque a gente tem muita informação e pouco conhecimento. A gente tem um Sim. mundo de informação nas nossas mãos. Conhecimento, a gente não tem, né? É aquela história, assim, que eu fui seminarista, quase fui padre, mas para quem participa de alguma comunidade, seja ela qual for, a gente sempre tem um líder da comunidade. E tem gente que quer Uhum. ensinar o líder, às vezes, a poder como agir, né? Eu, às vezes, eu vou fazer uma outra metáfora, mas na minha vivência eclesial, na minha vivência de igreja, às vezes chegava alguém recém-convertido, acabou de entrar para a igreja, ficava muito feliz, etc. Ele queria cantar, ele queria pregar, ele queria dançar. Em pouco tempo ele saía. Saía porque não gostou de alguma outra coisa que aconteceu 2 meses depois, etc. Mas porque ele não se acostumou com o ambiente. Ele não viu como é que era de verdade antes. Quem já começa um artigo científico, querendo escrever um grande artigo científico, escrever o portfólio dos portfólios, sem antes saber como que se faz, rapidinho desiste ou faz um trabalho muito ruim. Por isso, é Verdade. muito importante a gente frequentar antes, frequentar a leitura, pegar bons livros, pegar um livro, ler, saber como é que se escreve. Uma coisa que eu conversei muito com a Aline é a necessidade que a gente tem de estar atualizando o nosso português. Nós, brasileiros, a nossa geração, né, ainda é uma geração que leu muito pouco. Eu espero que essa Verdade. próxima geração leia mais e leia coisas boas, né? Uhum. Mas o português nosso é muito fraco, a gente não sabe se expressar. Às vezes, em uma página, a gente colocou já o que era para o trabalho acontecer e por que a gente não sabe usar o português. Depois a gente vai conversar sobre essas dicas aí, Douglas. Mas o que acontece? A gente precisa, eu vou passar para a Aline, e aí ela vai tentando passar para vocês, um curso de português pelo YouTube. Por quê? Ah, é Porque muito legal isso. paralelo aos 7 passos, é importante que a gente tenha um bom português, porque senão a gente não dá conta de escrever. A gente tem muita informação, pouco conhecimento. Gravem isso. A gente entra no Google e a gente recorta e cola algumas coisas e acha que está produzindo ciência. E depois a gente não consegue emprego, a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue ter uma fala do lugar que a gente fala. Eu, por exemplo, sou pedagogo. A gente trabalha com a aprendizagem das pessoas. E aí, se eu não estudo, se eu não leio muito, às vezes as pessoas vão me fazendo perguntas que eu não sei. Não que a gente tenha que saber de tudo, mas é importante a busca pela fonte de informações autênticas. Então, outro exemplo da importância do conhecimento científico e a diferença do conhecimento científico para a fonte de informação. Seguinte, um médico ele fez a faculdade de medicina, ou um enfermeiro fez a faculdade de enfermagem. E aí, eles estão olhando o MGTV, e aí o MGTV falou lá, olha, para combater os sintomas do coronavírus são febre, coriza, nananana. Beleza, sintomas. O MGTV falou. O médico ele pode se basear nisso para poder clinicar os seus pacientes? Não. Por quê? Porque ali é um jogo de informação. É rápido. Então, ele vai jogar a informação para a população em geral, né, para a gente poder se precaver. O médico ele precisa ir numa fonte confiável de ciência, de Sim. pesquisa, de alguém que já tem um trabalho sendo feito, né? E de uma fonte segura. Hoje eu estava aqui arrumando meu jardim e eu tenho 2 árvores. Uma que cresceu em 3 meses, é imensa. E um ipê que já tem uns 3 anos que tem na minha casa. Essa que cresceu e está imensa, toda vez que bate uma tempestade muito grande, ela se quebra toda. Por quê? Porque ela é fraca. Ela cresce muito rápido e tem as raízes e os galhos fraquinhos. O ipê está sempre ali, forte. Então, quem fortalece as suas raízes acadêmicas, porque ler um livro não é rápido, ler um livro não é fácil, é como o ipê, que se mantém firme ali e com o tempo vai crescendo e está sempre firme. Agora, a árvore que cresce muito rápido, bom, eu faço meu curso em 3 anos, vou ler o que der, dou uma olhada ali antes da prova, é uma árvore que se quebra muito fácil.
Então, esse 2 eu espero que tenha ficado claro. Fiz bastante metáfora, mas para a gente poder ser bastante pedagógico. No 3, passo 3, definir o tema e o que eu vou abordar. Então, eu já sei mais ou menos como que funciona a festa. A Unopar, no guia, né? No guia que a gente recebe da Unopar, ele tem tudo. Ele tem a receita do bolo, a fonte que vamos usar, como é que a gente faz. Ah, eu não sei editar. Vai lá no YouTube, porque o YouTube a gente tem muita informação, como editar um texto acadêmico no Word. Ou então pergunte seu tutor, etc. Mas isso é uma coisa tranquila da gente Na conseguir pela nossa internet. biblioteca digital, Gustavo, tem um trabalho acadêmico, ele tem um modelo já. Uhum. Se os alunos forem lá em biblioteca digital, padronização, lá dentro já tem um modelo de trabalho acadêmico, que ele já está mais ou menos formatado, né? O aluno tem que só tomar Sim, cuidado na hora dele transformar, passar o trabalho dele para dentro desse trabalho, para ele não tirar a formatação do trabalho. Mas ele está praticamente pronto. sim, excelente. Isso já é uma mão na roda, porque aquilo ali é receita de bolo. Aquilo ali eu não preciso Sim. decorar, né? É uma ferramenta que eu tenho para trabalhar e eu vou recorrer a ela. Por que que a gente tem essas metodologias tão chatas? Porque nós estamos produzindo ciência, não achismo. Então, quando o cientista ele está fazendo lá um trabalho de tentar descobrir uma vacina, uma coisa, ele tem os tubos certos para ele usar, ele tem as temperaturas certas para usar. Nós que produzimos ciências humanas, pelo que eu estou vendo aqui, ou produzimos conteúdo bibliográfico, a gente tem, né, as ferramentas que são uniformes para nós. Para que quando eu olhar para um texto, eu reconheço, esse texto é científico. Esse texto não é um texto de achismo, não é um texto de autoajuda, não é um texto de Facebook, não é um texto de Instagram, é um texto científico. Ah, Gustavo, mas um texto de Facebook pode ser científico? Eu posso usá-lo na ciência. Posso usar informação no meu portfólio, de uma revista? Posso. Só que lembrando que tudo que é informativo é rápido e se cessa muito rápido. É como a árvore de galhos fracos. Então, assim, eu tenho que lembrar e tenho que deixar claro no meu trabalho. Isso aqui é para a nossa informação. No 3, eu defino o tema, o que eu vou abordar. Porque a Unopar, ela sugere um tema geral e eu preciso resolver algum problema com aquele tema geral, né? Na educação, muitas vezes, a gente tem o tema da inclusão, acessibilidade, e um dos grandes problemas dos nossos portfólios é que, muitas vezes, os discentes têm lá o tema da inclusão. Falam, eu vou falar da inclusão. A inclusão é muito importante e precisamos incluir as pessoas. O que de científico tem nisso? Nada. Por quê? Porque a ciência ela vem para resolver a nossa vida, vem para nos auxiliar. Então eu preciso pensar o seguinte: o que eu posso sugerir de bom para poder para a ciência solucionar, né? Vamos supor que eu não sei a cor dessa caneca, não sei e faço um curso que tem a ver com canecas e eu não sei a cor, né? Vamos fingir que ela é toda branca. Como que eu faço cientificamente para provar que essa caneca é branca? Olha só. Primeiro eu vou dizer o conceito de branco, né? Que alguém já estudou. E sabe o que é mais... a gente consegue identificar o que é científico? Que alguém antes de mim já fez um trabalho. A academia é um passando para o outro, né? É uma coisa até bonita da humanidade. É uma coisa, um vai para o outro vai para o outro. Então alguém já explicou o que é a cor branca. Quando bate a luz, ela fica de tal jeito, tarará. Outra pessoa estudou a caneca. O que é a caneca? Um recipiente para colocar líquido, que tem uma asa. Excelente. Então, na minha pesquisa, eu vou provar, gente, como fulano de tal mostrou que isso aqui é branco, e fulano de tal mostrou que isso aqui é caneca, olhando para ela, fazendo uma análise agora, eu vejo que essa caneca é branca. Então, eu posso falar de inclusão na escola. Então, eu dou o conceito de inclusão, que eu preciso pensar. Muita gente fala de inclusão, né? Posso falar da questão da informação, aí deixa eu tentar dar uma olhada nos cursos de novo, não estou conseguindo voltar, mas em todos os nossos cursos, engenharia agrônoma,
tem várias questões que a gente pode tentar trazer, né, para essa discussão. O que é a referência? A referência não é para encher o texto. A referência é para dizer, alguém antes de mim estudou isso aqui, eu gostei do que ele estudou, achei que faz sentido, trago esse trecho aqui para mostrar e faz sentido. Então, eu estou me baseando nele para continuar a pesquisa. Como se alguém me passar, é como a tocha olímpica. Ele me passa, eu passo para frente. Ponto 4, é o ponto que vocês vão ter mais dúvidas. Pessoal do RH, do Serviço Social, Gestão Pública, quanta gente, quanto cientista bom que a Unopar está formando. História, a gente precisa de historiador, pelo amor de Deus. 4, separar o material científico. Então, eu vou separar o que eu vou trabalhar. Quando eu vou fazer um bolo, eu já pego lá os ovos, o leite, o óleo, põe na minha frente para eu ver. Estou esquecendo de alguma coisa? Fermento. Deixar aqui. Eu vejo o material que eu tenho para eu trabalhar, né? Olho para tudo isso e falo, bom, então agora, o 4, eu vou separar esses materiais. No 5, eu vou fazer o esqueleto do meu texto. A introdução, eu vou colocar uma página. A Unopar até já sugere isso, né? Mas no desenvolvimento do trabalho, que são cerca de 6 a 8 páginas, o que eu vou colocar nas 2 primeiras? Em cada parágrafo, qual ideia que eu quero passar em cada parágrafo? Faço um esqueletão mesmo, esqueleto. Pego uma folha, eu trabalho muito com folha de rascunho, o tempo todo eu tenho folha de rascunho aqui. Que aí eu vou escrevendo, vou fazendo os meus esqueletos. Porque aí na hora de eu escrever, eu lembro, bom, nesse parágrafo da primeira página eu preciso passar essa ideia. Então, se essa ideia que eu preciso passar, eu vou concentrar nela, porque senão eu me perco. Se eu for fazer como se fosse uma redação de 8 páginas, nem o PhD de Harvard consegue ir escrevendo assim sem parar. É importante um esqueleto, né? Se eu falar muito rápido ou alguma coisa, vocês podem me parar aí e perguntar aí no Ô, chat, viu, Gustavo, gente? Oi. ô, Gustavo, mas o que o aluno ele tem que colocar nessa introdução do trabalho dele? Ótimo. A introdução é o nosso cartão de visita, Aline. Na introdução, eu Isso. preciso falar uma coisa que é importantíssima. Eu vou falar assim, qual que é a relevância desse tema, né? Então, o primeiro parágrafo da introdução, geralmente, eu vou falar da relevância desse tema, por que esse tema é importante, porque falar que essa caneca é branca não é nem um pouco relevante. A gente já sabe, todo mundo Sim. sabe, né? Uhum. Então, eu preciso falar a relevância do meu tema. Depois, que metodologia que eu cheguei para usar aquilo, para chegar naquela conclusão que eu vou chegar no final. Então, o que eu fiz? Eu fiz pesquisa bibliográfica, aí eu fiz pesquisa no Facebook, aí eu pesquisei com as senhoras na padaria, eu perguntei para elas o que elas achavam da tabuada. Uhum. Beleza, estou fazendo ciência com senso comum. Estou, mas eu deixei claro que é com senso comum na introdução. Na introdução eu coloco também quem são as minhas referências bibliográficas. Olha, nesse texto eu estou me referenciando a fulano de tal, fulano, porque aí no texto eu vou... Por quê? Aí eu sempre quando eu vou ler um texto, eu escolher um livro na livraria, não escolho pela capa. Eu escolho, dou uma olhadinha na introdução, porque ela vai me mostrar lá, vai falar sobre isso, isso aqui também. De algum modo, 3 ou 4 parágrafos que consigam apresentar, olha, esse tema é desse modo, a metodologia que eu usei é isso, a pergunta do trabalho. Um trabalho científico precisa ter uma pergunta. O que você quer resolver? O que você quer solucionar? Isso é importantíssimo. Então, a introdução, ela é como se eu estivesse entregando um cartão de visita para alguém assim, ó, leia meu trabalho, né? O que eu vou trabalhar, a relevância disso. Beleza. Acho que eu respondi, Ali. Respondeu. Então, tá bom. Então, no passo 5, a gente dividiu as tarefas, né? Esse dividir as tarefas é fundamental, Ali. Por quê? A introdução, eu coloco ali o que eu coloco em cada parágrafo, e no desenvolvimento mais ainda, né? Porque do primeiro período da pedagogia, a gente vai ter o tema desse semestre, que é lazer, inclusão e aprendizagem. E aí eu preciso conceituar, porque eu conheço aí, que eu já li umas 50 pessoas diferentes que falam sobre o que é lazer. Tem gente que fala que se eu estou jogando um joguinho no trabalho, eu não estou vivendo o lazer, porque eu estou no trabalho. Tem um que vai dizer que não, é lazer sim, é um momento de lazer no trabalho.
Então, assim, eu preciso me referenciar. Então, é importante eu trazer nesse corpo do texto, na introdução já dizer, olha, a pessoa com que, o cientista que eu confio, que eu gosto, que eu estou seguindo ele, é fulano de tal. Aí, beleza. Quem não tem discussão, né? Ninguém vai poder te questionar se você deixou claro o caminho que você quer seguir. Tá? Eu vou passar por Sim. aqui. A introdução é um mapa do meu trabalho. Eu vou mostrar por onde que eu vou para chegar onde eu quero chegar. Uma coisa o Júlio, tem muita gente que entrega na última hora. Eu vou falar sobre isso. Deixa para fazer a última hora. Na verdade, a gente foi acostumado assim, né? O sistema que a gente aprendeu, o modo como a educação se fez, é muito negativo, né? A gente estava na escola por causa da prova, por causa da nota. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que esse trabalho, esse portfólio, é uma oportunidade de vocês tentarem colocar para fora o que aprendeu. Por que ele é interdisciplinar? Porque eu preciso costurar todas as disciplinas? A Aline vai ficar brava comigo, mas eu vou dizer que não. Por tentar, na verdade, trazer os conhecimentos das disciplinas para um tema. Então eu vejo quais que se adaptam mais. As disciplinas ali, elas se tornam ferramentas para que eu possa mostrar que eu aprendi, que na prática da vida, quando a vida me exigia alguma coisa, eu aprendi. Então, eu sei agir. Principalmente para os cursos de gestão, eu fiz 3 anos de engenharia de produção, antes de fazer pedagogia. Então, eu fiz bastante matéria dessas aí. Principalmente, nesse curso, a gente... vou falar sobre isso de ir a campo depois, vou anotar aqui. Nesses cursos, tem muito estudo de caso. E aí tem gente, eu não posso falar, por exemplo, a palavra idiota, mas tem gente que age de um modo não muito legal porque fala assim, a teoria é muito diferente da prática. Meu amigo, se a teoria não está te ajudando na prática, busca outra teoria. A teoria é uma fonte que a gente busca, é uma fonte que a gente bebe para a gente praticar melhor. Né? Você imagina um médico que vira para você e fala assim, a teoria é muito diferente da prática. Você não vai na consulta dele, o enfermeiro que faz uma coisa dessa, fisioterapeuta. É importante. O conhecimento é tudo. Eu costumo falar uma coisa na sala de pedagogia, tomara que a Raquel não esteja, nem a Jordana, aqui, minhas diretoras, mas nessa live. A Mas eu Jordana costumo está, a Jordana está aí. falar, tá? Um abraço para a Jordana. Eu costumo falar como é fácil. O diploma é fácil. O difícil é o conhecimento, né? Diploma eu vou fazer esse trabalho, vou julgando, já aprendi desse jeito. O conhecimento é tudo. E é o conhecimento que vai formar o profissional do futuro, né? O Sim. profissional do agora. Uhum. Então, assim, quando E o esse aluno... conhecimento que vai fazer ele se destacar na profissão dele, né? Sim, e é isso, né? Porque hoje em dia a gente tem muito acesso à informação até para falar de ensino, né? Muita gente está se formando. Isso é bom, mas como está se formando? E é uma responsabilidade minha pensar como eu estou me formando. O portfólio é uma oportunidade de eu olhar para algo que eu produzi, que eu fiz, falar como que eu estou me formando. Estou me formando empurrando com a barriga ou estou me formando de fato, ralando, Sim. suando, Uhum. dando os primeiros passos para correr, porque não, quando a gente começa a correr não é fácil, não. Quando começa na academia dói, né? Na vida acadêmica, eu leio um texto e não entendo. Eu fiz filosofia também e de vez em quando eu pego uns textos de filosofia para ler e falo, meu Deus, eu não entendi nada, eu volto para ler de novo. Falo, não, eu sou uma pessoa inteligente, eu vou ler de novo. Leio 3, 4 vezes quando eu estou lendo Nietzsche, quando eu estou lendo Freud, quando eu não entendo, eu falo, Jesus amado, vou ler de novo e vou entender. Né? Eu sou alguém inteligente. Então, eu estou fazendo uma faculdade por mim, pelo meu conhecimento, para eu me colocar Sim. no mundo. Né? Então, beleza, dividi as tarefas. No 6, eu executo. No 6, eu começo a escrever. Eu já planejei tudo. Eu já estou com os meus materiais aqui na frente. No 6, eu começo a escrever. Por que muito trabalho não fica legal? Porque a pessoa fala assim, hoje eu vou fazer meu portfólio. Senta no computador e já começa a escrever. Não tem como sair uma coisa boa. Né? É como se eu Não. fosse fazer um bolo sem material. Então,
eu acho que é primordial eu fazer as etapas, é pedagógico, é pelo conhecimento, e aí o passo 7 é ler e revisar. Então eu dei esses 7 passos, e paralelo a esses passos que tem que andar junto com a gente o tempo todo, é o português, que tem muita gente fazendo inglês. Eu acho ótimo o inglês é essencial, mas não sabe o português. Não sabe usar concordância, não sabe usar vírgula, as frases perdem o sentido, o trabalho fica muito ruim. Tem, tem uma coisa que todo mundo... tem gente que reclama demais, é enjoado. Então vamos deixar... na vida acadêmica a gente não pode ser muito enjoado, não. Porque tem algumas regras para a gente ordenar a coisa. Então, tem uma norma da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a gente poder colocar o trabalho. E essa é a parte mais simples. É o recipiente que eu vou encaixar meu trabalho junto. Se eu tenho conteúdo, aquela ali é a parte mais fácil. A conclusão. O que é a conclusão, Tuane, da pedagogia? A conclusão, eu já introduzi, mostrei o caminho. Do desenvolvimento, eu caminhei. Bom, a conclusão, eu estou diante do resultado que eu tenho. Que às vezes é positivo, às vezes é negativo, né? Então, eu estou diante do que do resultado que eu cheguei. E eu vou relatar aquilo. Posso relatar que aquela pesquisa deu certo, posso relatar que não deu certo. E o que não deu certo também é ótimo. Por exemplo, não, a BNT não é muito difícil. A BNT, ela é desafiadora, mas é algo que eu preciso acostumar. Só que assim, ela é a receita do bolo, eu não preciso decorar ela. Ela está ali, eu vou e olho, enfim, às vezes eu peço ajuda também a alguns amigos que são melhores na BNT. Enfim, é o menos importante que eu acho que a gente precisa se preocupar. Nesse momento, o que é mais sólido é a gente se preocupar com a qualidade, né, o que é dentro do nosso trabalho. O A conteúdo BNT ela é um do desafio, trabalho, né? conteúdo do trabalho. E então é isso. Paciência, ler 5 artigos antes que não tem a ver com o tema, mas que seja da minha área. O pessoal da gestão, da administração, do RH vai ler cientificamente sobre isso. Depois eu defino o tema e o que eu vou abordar. Depois eu separo o material. Depois eu divido as minhas tarefas. Depois eu executo. 10 dias depois, eu começo a escrever. 10 dias. E depois eu faço a leitura, revisão do texto. Uma coisa importante é o português. Então, eu vou mandar para a Aline um curso de português para a gente poder ir fazendo. A Sim. ABNT, todo mundo tem medo, né? Mas eu acho que se a gente não encara, a gente tem muita... às vezes a gente não dá conta. Beleza, aí pede ajuda a alguém. E a gente está aí para isso. Os tutores da Unopar, todos são sempre muito disponíveis. Mas se eu não dou conta, eu procuro ajuda. Mas é possível aprender. Beleza? Olha só. Alguém perguntou sobre ir a campo. O que é ir a campo? Porque existem algumas formas de pesquisa. Existe pesquisa bibliográfica, existe a pesquisa que vai a campo para fazer entrevista, né? E nesse tempo de Coronavírus. pandemia, coronavírus, é, a formatação tem isso, Tia Sônia, tem na biblioteca online a formatação, a Aline falou isso, que tem a formatação lá. No manual do aluno, essa coisa mais chata que a gente não precisa decorar, tem lá no manual do Unopar prontinho, beleza? Então, ir a campo. Bom, ou eu vou a campo. Primeiro, eu amo sala de aula, eu gosto de gente, porque eu gosto da expressão das pessoas. Não sei se vocês estão gostando do que eu estou falando ou não. Não sei se vocês estão falando assim, meu Deus, esse menino não para de falar, doido, deixa a Aline falar, que ela é melhor. Mas eu gosto da expressão. Mas eu estou tendo que me adaptar a essa ferramenta, né? Chamada Live, chamada Instagram. Então, e acabei de descobrir que a tia Sônia está assistindo a gente também. Então, eu tenho que me adaptar. Nesses tempos de pandemia, você se adapta às ferramentas digitais e etc. E, entretanto, você precisa colocar isso na metodologia. A gente não pode enganar ninguém, né?
Para que a pesquisa seja coesa, eu vou dizer que eu fiz entrevista por meio de tal coisa, por meio do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, o que vocês quiserem. Beleza? Então, ir a campo. A não ser que seja muito específico, aí não dá para fazer a pesquisa, né? Porque se eu, por exemplo, trabalho com plantação de arroz, sou cientista de plantação de arroz, e começou a ter muita chuva na época que eu estou pesquisando, né? Não estava previsto chuva e a plantação se perdeu. Bom, aí eu vou ter que recomeçar a pesquisa e vou deixar lá no relatório, olha, não teve como continuar, porque teve uma chuva. Existem coisas que são maiores que nós, né? Uma pandemia é uma pandemia, como a gente já Sim, está. Não é simples. Assim. A gente da Unopar tem suado para tentar dar conta dessa coisa que a gente não esperava, né? Nosso planejamento era outro. A gente verdade. estava preparado para muitas coisas, né, Aline? E a gente agora está se desdobrando para isso. Tinha Vamos muita à coisa boa que a pergunta? gente ia fazer esse semestre, né, Gustavo? Dessas nossas semanas acadêmicas, né? Que a gente nem sabe como é que vai ficar a situação, se a gente vai conseguir ou se a gente vai deixar para o segundo semestre, mas tinha muita coisa boa que a gente estava planejando para vocês e que infelizmente não vai Sim, dar para fazer agora, nesse primeiro momento. sim, exatamente. Só se estiver pedindo no conteúdo. Ir a campo só se estiver pedindo no conteúdo do portfólio. Eu acho muito, muito complexo ir a campo se você não tem uma orientação de alguém que já mexe com isso, ou se o portfólio te pede. Ir a campo sozinho é muito perigoso, porque ir a campo exige uma metodologia bem árdua. Eu, por exemplo, nunca fui a campo numa pesquisa. Eu sempre sou da bibliografia, assim, sempre gosto de fontes bibliográficas, de textos, essas coisas. Então, se você vai a campo, pergunta o seu tutor, né, professor, e pede ajuda. Fala, olha, me ajuda, devo ir, como ir, né? Porque nem sempre é fácil, nem sempre é simples, nem sempre dá para fazer. Tem uma amiga que hoje é pesquisadora, trabalha no Alagoas, e a pesquisa dela aqui da universidade era sobre um quilombo. É um quilombo que tem, eu vou lembrar o nome daqui a pouco, a Bárbara, e nem sempre ela conseguia ir por causa da estrada, né? Então, ou às vezes o orientador falava com ela, ó, Bárbara, não vai dessa vez, a gente tem que organizar isso aí. Vou repetir os 7 passos. Paciência e organização. Organização interior, organização de si mesmo. 2, ler 5 artigos da sua área, 5 artigos científicos. Ah, mas eu tenho a E, revista. Gustavo, Oi. e aonde que os alunos podem buscar esses artigos? Então, isso aí é o mais complexo. Para o pessoal da pedagogia, eu sempre oriento alguma revista, né? As universidades federais, elas têm revistas científicas. E que outras pessoas... As revistas, elas têm classificação A, B, C, etc. Se eu não me engano, A é doutor, que pode escrever, pós-doutor, etc. E tem umas que são só mestres, ou mestre acompanhados de bacharéis, enfim. E aí, cada revista ela tem um norte, né? Tem uma vocação, vamos dizer assim. Onde que eu encontro? Talvez no Google Acadêmico eu consigo achar, só que o Google Acadêmico também não é a melhor forma, não. Mas o legal é jogar no Google revista científica de recursos humanos ou de psicologia. Acho, por exemplo, o pessoal do RH vai ser uma revista científica de psicologia, que é a área maior, ou administração, né? E ali eu vou ter uma revista que fale de RH, ou de processos gerenciais, de administração. A universidade aqui tem boas revistas de administração ou economia, né? Aí eu preciso lembrar qual que é a área maior que me rege, né? E eu, por exemplo, sou das ciências humanas. Então, mas por mais que na minha área tem revista de educação, tem revista de turismo, tem revista de filosofia, mas o Google Acadêmico, no site do Cielo, com S, começa com S, C-I-E-L-L-O, ou então tem uma pessoa ótima para te ajudar, o seu tutor. Cutuca o seu Verdade, tutor, tutor eletrônico. ou então, o tutor eletrônico fala, olha, eu quero uma revista científica. Por quê?
Eu tenho várias revistas que eu gosto, fazer uma propaganda, estou ganhando nada. Essa revista Vida Simples, amo. Tem texto de educação, uns textos belíssimos. É um texto informativo. Pode ser usado num trabalho acadêmico? Pode, mas eu preciso deixar claro que é informativo. Não é uma revista científica. Não é uma revista preocupada em produzir ciência. Ela está preocupada em colocar informação e autoajuda, no caso dessa. Então, eu da administração eu vou usar uma revista ótima. Beleza, pode usar. Deixe claro que é uma revista e lembre-se que Web of Science é um site, isso? Aline Figueiras. Então, eu preciso pensar. Da pedagogia, a gente tem uma revista ótima, chama Revista Brasileira de Educação, da UFMG. Então, é uma revista referência porque ela é pequenininha. Então, ela é mais ou menos no formato do nosso portfólio. Beleza? Quais as consequências de não ter tempo de fazer o portfólio, mesmo com nota para aprovação? Ele é necessário? Aline, para você essa pergunta. Sim. Quando o aluno não entrega o trabalho, naquelas disciplinas que ele não tem prova presencial, ele automaticamente fica reprovado nela, porque ele não vai ter nota suficiente para passar na disciplina sem o trabalho. Nas disciplinas com prova presencial, ele vai ter que se esforçar e tirar uma nota boa na prova para passar sem o trabalho, porque ele vai depender da nota da prova, da nota do fórum e das avaliações virtuais e do engajamento, né? Então, a nota maior aí, que vai pesar mais para o aluno, é a nota da prova. Então, ele vai ter que se esforçar para tirar uma boa nota da prova para passar sem a nota do trabalho. Só que o que acontece? Eu entendo que às vezes a gente não tem tempo, mas quando a gente se propõe a fazer o ensino à distância, por isso que o primeiro passo é paciência e organização. Sei que a Verdade. gente às vezes não tem tempo, mas é a oportunidade de vocês se dizerem. É a oportunidade de você olhar para algo que você está produzindo e falar, essa faculdade está valendo a pena. Essa faculdade não é só um tempo que eu estou indo lá, um diploma. Não é só isso. Então, acho que o primeiro passo, por isso que eu coloquei esse primeiro passo, organização. Entendeu? Eu vi uma pergunta aqui interessante. A pessoa perguntou se pode usar Nova Escolas. Pode usar qualquer revista. Pode usar a Dona Maria, que está sentada ali na porta da sua casa, conversando com a Dona Beltrana. Você deixando claro que são elas. Mas qual é a intenção de usar isso? Eu, por exemplo, gosto da Nova Escola mais ou menos, como pedagogo, né? Mas é sempre assim, eles têm umas soluções mirabolantes. A gente sabe que a educação não é feita de soluções mirabolantes. Então, não vou ficar falando de educação, não. Mas posso usar a revista que eu quiser, posso usar o Globo Rural, mas eu referenciando isso, né? Pensando por que eu estou usando. Posso usar o Facebook. Eu conheço vários amigos que fizeram... conheço pessoas que fizeram doutorado com Facebook, sobre Facebook. Mas na metodologia ele deixou claro o que ele estava querendo, né? Vamos lá, mais alguma pergunta? Obrigado, ao Unopar é uma faculdade... Gustavo, tem uma aluna que perguntou aí como passar nas disciplinas sem prova presencial. Infelizmente, não tem jeito. Se o aluno não faz a prova presencial, ele está automaticamente reprovado na disciplina, porque a prova presencial é uma exigência do MEC para que o aluno seja avaliado daquela maneira. Então, sem prova presencial, automaticamente está reprovado, não tem como. E assim, gente, nós estamos entrando num curso. Um curso é um caminho. Um caminho, ele tem as suas exigências, né? Para eu conseguir um diploma. Sim. Então, assim, eu não gosto de prova. Eu gosto do conhecimento. Eu odeio prova. Então, a prova, de um tempo para cá, se tornou para mim uma coisa bem banal. Porque eu estudo para saber e quando eu chego lá, eu faço aquilo que está ali e resolve-se. O problema é que na nossa educação, desde criança, o trabalho, a prova, eles nos dão medo. Então, ele precisa parar de dar medo. Essa coisa de, eu não tenho tempo de fazer o portfólio. Eu entendo que algumas pessoas trabalham muito e não tem tempo. Eu também trabalho pra caramba, né? Não falei isso, mas eu trabalho em 7 lugares. Bastante lugares. Mas, estou fazendo uma pós na Unopar.
Então, eu Verdade, preciso, é aluno de né? pós. Tô fazendo uma pós que a Aline me convenceu a fazer. A Aline é boa. Quando vocês terminando a faculdade, já procurem a Aline, que ela tem umas ótimas pós pra gente. E só que o que acontece? Eu preciso me organizar, né? É pelo meu conhecimento, é pelo próprio Gustavo, não é por ninguém. É para que o Gustavo se coloque no mercado como um bom profissional. Então, é importante pensar. Todas essas perguntas, isso, para a pedagogia é isso. Todas essas perguntas, por exemplo, Aline, e o estágio para quem está nesse período, etc. Eu vou responder pela Aline agora. A gente não sabe como vai ficar, porque é uma situação extraordinária. Né? É uma situação que ninguém se preparou para. Então, a gente agora está tentando, igual essa live. A gente não está fazendo porque a gente gosta de fazer live no Instagram. A gente gosta de se ver pessoalmente, brincar um com o outro. Ali. Verdade. A gente está fazendo aqui porque são as formas que a gente conseguiu para atingir. É isso. Tem alguma pergunta, Ele está Aline? perguntando se o portfólio tem que ser enviado num arquivo só e ele tem que ser num arquivo de Word, tá? Não pode ser PDF, tem que ser num arquivo de Word. Você tem que fazer o trabalho num arquivo só e enviar. Todo mundo sabe enviar o trabalho, né, gente? Vai entrar lá dentro de atividades interdisciplinares, clicar em portfólio. Aí na parte de baixo da página, no cantinho esquerdo, tem um campo lá para você selecionar o arquivo no seu computador e enviar. Enviou, vai abrir uma caixa de diálogo com o número de protocolo. E aí enviou, o aluno vai ficar sempre ali acompanhando para ver se o tutor eletrônico já fez a correção, se ele vai precisar fazer alguma modificação no trabalho. Por isso que é importante vocês enviarem um trabalho antes do prazo, né? Dentro ali do prazo regular do curso, do trabalho, desculpa. Para que caso necessite fazer alguma modificação, vocês tenham tempo para fazer isso. O aluno que envia o trabalho no período de recuperação, ele não tem direito à correção. A nota dele vai ser dada de acordo com o que está o trabalho. Então, é sempre bom respeitar aquele prazo ali de entrega, para que vocês tenham direito a essa correção e tirem uma nota boa no trabalho. Excelente. Pediram para eu repetir os 7 passos. Vou repetir aí, ó. Paciência e organização. Quem não tem tempo, se organiza. Eu sou meio duro para dizer essas coisas. 2, ler 5 artigos. Então, eu preciso frequentar outros lugares. Artigos científicos. Ah, você leu a revista? Parabéns, mas leia artigo científico. 3, definir o tema que você vai abordar. Obrigado, pastor Dudu, meu amigo. 4, separar o material científico. Coloco ali o leite, o queijo, o que eu vou fazer na minha broa. No meu trabalho científico, eu vou separar 10 artigos. Acho que esses 10 artigos aqui são bons, eles vão contribuir, etc. Separar o material científico. 5, dividir as tarefas. O que é dividir as tarefas? Fazer um esqueleto do que eu vou escrever em cada parágrafo. Então, na introdução, vou colocar 4 parágrafos. Quando eu estou escrevendo, deu vontade de fazer mais um, achei que foi importante, pode fazer. Mas com o esqueleto, com uma direção, tudo fica mais fácil. Não precisa falar sobre todas as matérias. O que eu falei? As matérias são ferramentas do nosso conhecimento. Então, principalmente para quem tem ali uma situação, problema, Aline, Tem alguns alunos que têm um estudo de caso, né, para fazer. Aí, nesses cursos, por exemplo, cursos de gestão, normalmente, administração, o tutor pede, por exemplo, dá uma empresa para eles e pede que ele fale, por exemplo, da contabilidade daquela empresa, na parte de empreendedorismo, na parte de marketing. Aí sim, nesses casos, o aluno tem que mencionar todas as disciplinas, porque ele vai ter que fazer um passo a passo de cada uma delas, né? Isso, excelente. Alguém perguntou se eu posso colocar vídeo. Posso colocar o que eu quiser no trabalho científico. Eu colocando na metodologia, que é o vídeo, que está publicado em tal lugar, porque ou eu explico que mais importante é estar publicado. Precisa estar publicado em algum lugar, né? Que seja o YouTube, mas que esteja publicado em algum lugar.
Então, assim, não escolhe uma matéria só, não, porque é interdisciplinar. Você precisa cruzar o conhecimento. O portfólio é o momento de você provar que aprendeu e que você dá conta de resolver alguma coisa, de resolver uma pergunta, de resolver um problema com o que você aprendeu. Ah, mas o que eu aprendi não resolve isso aqui, não. Ó, então reveja o que você aprendeu, né? Reveja as coisas, né? Então, por isso que o primeiro passo é a organização. Vou terminar os 7 passos. Dividir as tarefas. Nos 6, 10 dias depois que eu comecei o trabalho, eu executo, eu escrevo. No 7, eu faço a leitura. O 7 é bom eu deixar uns 2 dias depois. Quando eu acabei de escrever, deixo 2 dias e eu vou ir para ler. Leio ele e faço uma revisão. Às vezes eu peço alguém para ler. Os meus trabalhos eu mando para um professor de português para ele ler, porque eu não sou um expert em português. E peço para alguém fazer uma revisão para mim. E é um trabalho até muito barato. Muitos professores fazem, quem quiser indicação, tem ótimos professores para indicar. Mas agora eu estou fazendo cursinho online de português. E isso tudo aqui é muito importante. Deixa eu ver se alguém fez uma pergunta que eu esqueci. Não escolha uma matéria só. Portfólio exige que o restante... ir a um Sim, tá restaurante perguntando popular. se é no arquivo só que ele não ouviu. É no arquivo só e tem que ser o Word. O Word é uma exigência da Unopar. Eu não sei dizer para você por que tem que ser em Word. Eu acho que fica mais fácil para o tutor abrir o trabalho lá. Não sei. É uma exigência da Unopar. Inclusive, nas orientações do trabalho, eles falam isso, que tem que ser em Word. Tem uma aluna perguntando se o portfólio é o TCC. Não. Portfólio é um trabalho semestral e interdisciplinar. Alguns cursos da Unopar têm TCC, outros não. Normalmente os cursos de licenciatura, pedagogia, história, geografia, ciências econômicas têm TCC. Então, nesses cursos, quando você tiver que fazer o TCC, você vai ter 2 trabalhos. Vai ter o TCC mais o trabalho de portfólio, tá? Isso. Tia Sônia está dizendo ali, ó, importante, dúvida sobre portfólio, pede ajuda ao tutor eletrônico. O tutor eletrônico, ele está aí para ajudar nisso, né? E manda pergunta. Vocês têm esses recursos, é importante aprender a mexer, né? Acho que o tutor pode fazer as correções, eu acho que... só que o que acontece? Igual, por exemplo, a minha turma às vezes me pede para eu ler os trabalhos de portfólio. Quando eu tenho tempo, eu consigo ler, né? Mas, assim, minha função ali não é essa. É importante deixar claro que a minha função não é essa. Só que, às vezes, o pessoal me manda 2 dias antes, um dia antes, não consigo ler. Então, por isso que o primeiro passo é a organização, né? Até se eu quero que outra pessoa leia, por favor, eu preciso me organizar. Se eu traço todo o caminho, eu vou chegar a um resultado. Vou dar um exemplo. O que é ciência? Vamos supor que vários cientistas do mundo agora estão tentando descobrir a cura do coronavírus, uma vacina para o coronavírus. Cura eu acho que não existe, né? Vacina. Se a Mariana Bolotá estiver me ouvindo, ela vai me bater. A vacina para o coronavírus, né? Enfim, ele tem uma... Ele precisa organizar dia 1, ele faz um relatório, dia 2, relatório, mas ele já planejou o resultado que ele quer chegar. Nós também, como cientista, é importante que a gente planeje aonde a gente quer chegar, né? Qual o resultado que eu quero atingir. E aí, ainda que aquele cientista não conseguiu descobrir a vacina, a pesquisa dele é válida porque ele já sabe, por aquele caminho não se chega na vacina, naquelas condições. Beleza? Tem uma aluna perguntando aqui se gestão financeira tem TCC. Não, não tem. Nenhum curso de gestão, nenhum curso de tecnologia, né? O superior de tecnologia tem TCC. Os que têm TCC são serviço social, enfermagem, todas as licenciaturas, pedagogia, história, geografia, sociologia e o curso de ciências econômicas. O curso de administração e ciências contábeis também não tem TCC. Olha, alguém perguntou sobre o TCC da Unopar. No semestre passado eu participei de algumas bancas, né, de TCC, vamos dizer, algum aconselhamento de TCC.
Então, cuidado que eu posso estar no pessoal da licenciatura aí, eu posso estar, viu? Vai estar, né, Gustavo? Vou Vai estar, estar. vou estar. E eu sou ruim, sou muito ruim. Por quê? Pode falar. Pode falar, amigo. Verdade, ó. Não é que ele é ruim, gente, ele é exigente, ele quer um trabalho Sou mal. bem feito. Sou E isso mal. é Por bom para quê? vocês, né? Eu sou mal porque vocês tiveram um tempo de curso para poder se preparar. O portfólio é essa preparação, né, etc. E vocês, quando chega no TCC, quem fez bons portfólios, que é mais ou menos o mesmo esquema, aí o esquema acadêmico é a mesma coisa. Muda um pouquinho a formatação, mas o sistema acadêmico é bem tranquilo. Mas, quando chega no TCC, se o TCC não é legal, eu sou um dos que diz, né, olha, seu TCC não está legal, você pode dar um... E tem gente, qual que é um grande problema também das questões científicas? Tem gente que quer resolver o problema do mundo, né? Na educação a gente tem, às vezes, pessoas falando assim, qual que é o tema do seu TCC? Os desafios da escola pública. Poxa vida, tem muitos desafios, você pode escrever 30 mil livros, você não vai dar conta, né? Então, e a pessoa coloca lá, ó, são muitos desafios. Não, é importante eu especificar. Quanto mais específico, mais científico, mais valor tem e mais ajuda, né? Então, é isso aí. O TCC dos cursos de licenciatura, ele é um projeto de ensino. Então, o aluno tem que criar um projeto de ensino para ser executado na escola. Então, já é bom aí quem está nos primeiros períodos já ir pensando sobre isso, trocando ideia com o tutor eletrônico, com outros, se você tiver contato com outros profissionais da área, porque vocês vão ter que criar um projeto de ensino. E a nossa banca é exigente, né, Gustavo? Muito exigente. Eu sou supervisor de uma escola pública, né? E muitas vezes, às vezes a gente pede para o professor, no início do ano, o professor ele faz essa organização de como vai ser o ano, né? E aí tem gente que não sabe fazer. Não sabe fazer. E eu fico me perguntando o que fez esse tempo de faculdade. A Uhum. faculdade, ela tem mais a ver... eu estudei... Eu fiz 4 faculdades. Eu estudei 3 públicas e uma privada. Tem mais a ver com o aluno do que com a instituição, né? A Verdade. instituição sempre tem problema. Sempre tem problema. Toda instituição, qualquer uma. Acontecem coisas. Mas tem mais a ver comigo do que com a instituição, de fato. Então, assim, o conhecimento, ele está ali. Ele está ali. Às vezes eu tenho o problema de não ter tempo, às vezes tenho o problema de que o professor faltou que passou mal, né? Esses são os problemas que podem acontecer. Mas, ou uma pandemia, né? Mas tem mais a ver comigo. Bom, como que eu estou me organizando? Passo 1, organize-se. Ninguém vai se organizar por você. Seja grande naquilo que você quer fazer. Seja grande por você, né? Eu queria responder alguma coisa que eu esqueci. Quantas referências eu posso usar no portfólio? Quantas forem necessárias para que aquilo que você quer atingir como resultado seja válido. Eu vou usar 30 referências num texto de 6 páginas. Nossa, você chamou muita gente para pouca conversa. Porque aquele texto ali é pequenininho, é uma conversa pequena. Então chama pouca gente, né? Porque senão você não está... Agora, uma coisa importante, que às vezes as pessoas confundem, né? Existem os processos. Na faculdade, eu vou mais me referenciar do que dizer. Então, assim, eu junto ideias de pessoas que já pesquisaram. Eu não posso me comparar com um pós-doutor, com alguém que está pesquisando há muitos anos. Eu me referencio nele. Ele é minha referência. Ele é minha direção. Eu busco nele e trago para mim. Não, mas eu já sou muito inteligente, eu já... Tá, então espera que, com o tempo, você vai galgando passos, você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, etc. Então, assim, no texto, eu não digo, por exemplo, a sua opinião num texto acadêmico, não, né, nem na conclusão ela entra, de fato. Na conclusão é uma análise do resultado, não é a sua opinião. Isso é bem sério. Conclusão não é opinião, é análise de resultados, né? E outra coisa,